Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a direita vai ganhar os debates eleitorais. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, está consolidado um fenômeno político que apareceu na eleição de 2022, mas pouca gente prestou atenção nela. Na eleição de 2022, tanto para presidente como para governador nos estados, o que é que a gente via? Um plantel de candidatos nos debates eleitorais, em que você tinha, em média, de 2 a 4 candidatos, ou de direita ou de extrema-direita, defendendo um programa de direita ou de extrema-direita, e um candidato, no geral, um só, às vezes dois, difusamente progressista e que, embora fizesse críticas a alguns aspectos do discurso de direita, no fundo aceitava as premissas do debate que estava ali colocado e não defendia nenhuma bandeira histórica de esquerda. No debate 2022, por exemplo, ficou claro que sumiu o tema da reforma agrária. Por exemplo, ficou claro que sumiu o tema da reestatização do patrimônio público privatizado durante o governo Bolsonaro e Temer. Ficou claro que a maioria dos candidatos não falava em rever a contra-reforma trabalhista e a da Previdência do governo Temer e Bolsonaro. A maioria dos candidatos não falava em acabar com o novo teto de gastos e por aí vai. Aqui em Pernambuco, por exemplo, eu fui candidato em 2022 ao governo do estado, não fui para os debates. Quem foi para os debates era o candidato do PSOL. Aí tinha um candidato de direita, Raquel Lira, direita tradicional, neoliberal, democrática, um candidato bolsonarista, Miguel Coelho, outro candidato bolsonarista mais radical, Anderson Ferreira, né? Marília Reis, difusamente progressista quando ia para os debates, nem ia. Outro candidato bolsonarista, que era o pastor Wellington, meu Deus do céu, e assim ia. Percebe? E aí você vai olhar os debates, por exemplo, ninguém defendeu a reforma agrária, ninguém defendeu a estatização dos transportes, ninguém defendeu acabar com o domínio das OS, a privatização da gestão em saúde, ninguém falou sobre o aumento da violência policial e do encarceramento em massa, em reduzir de maneira sistemática a violência do Estado contra as comunidades, ninguém falou sobre especulação imobiliária, ninguém falou sobre transferência de recursos públicos para iniciativa privada, seja na saúde, na educação, na assistência social, etc, etc, etc. Isso a gente também viu na eleição presidencial, né? Vejam, não quero entrar no debate sobre o que foi a campanha do Ciro em 2022. Fato concreto é que um bocado de gente fez campanha para Ciro desistir e apoiar Lula no primeiro turno, e a configuração seria dos debates Soraya Tronic, de direita, Simone Tebet, de direita, Padre Kelmon, de extrema-direita, Bolsonaro, de extrema-direita e Lula, sabe? Assim. Então isso já estava ali colocado. Só que me parece que agora isso está ficando mais flagrante. As pessoas estão se dando conta de que os debates eleitorais se transformaram em basicamente um palco, uma caixa de ressonância para os discursos da extrema-direita e a disputa ideológica da extrema-direita. Isso se dá a partir de alguns fatores históricos e estruturais. Primeiro, o que se chama majoritariamente de esquerda no Brasil desistiu de fazer disputa ideológica na sociedade faz 20 anos, né? Assim, os mais jovens não lembram, mas vocês precisam parar algum dia para pesquisar, ler, assistir os discursos do presidente Lula no primeiro e no segundo mandato dele, viu? Vocês vão ver Lula defendendo polícia matar na favela, vocês vão ver Lula dando declaração racista, machista, Lula dando declaração contra a MST, Lula elogiando o governo FHC, Lula falando que presidente não tem que se meter em economia, Lula elogiando Meirelles no Banco Central, Lula falando que não existe mais imperialismo, que é amigo dos Estados Unidos. Ó, todo tipo de desarme ideológico que você imaginar, você vai achar. Lula tirando onda, dizendo que não é mais de esquerda porque quem envelhece não é mais de esquerda, vai para o centro, repetindo uma quase que ipsis literis, uma frase clássica do Ronald Reagan e por aí vai. Então assim, surge no Brasil, isso já debateu várias vezes no canal, vários pensadores e pensadoras vêm debatendo isso, o Vladimir Safatli, uma figura que faz esse debate há muito tempo e muito bem, como surgiu no Brasil uma direita de massas, disruptiva, que se apresenta como antissistêmica e que faz disputa ideológica todo dia, todo dia. A galera se prende à ideia da fake news e da mentira. Veja, é verdade, é parte da constituição desse povo.
Só que para além da fake news e da mentira, que é o modo, o central para mim é perceber que a gente tem uma direita que tem um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade de uma contra-revolução permanente, de um aprofundamento de todas as mazelas históricas do país, e de fazer a gestão do capitalismo dependente brasileiro a partir de formas cada vez mais autoritárias, de maior fechamento dos espaços democráticos, sem ceder nenhum tipo de concessão em termos de direitos democráticos, sociais e trabalhistas à classe trabalhadora, aprofundando como nunca o subdesenvolvimento, a dependência e a superexploração da força de trabalho. Esse é o projeto de país da direita. E aí, eles fazem disputa permanente da sociedade. A dita esquerda majoritária não faz. Então isso já estava mais ou menos configurado em 2018, 2022 e agora se consolida nos debates. Eu assisti o debate em Porto Alegre, assisti o debate do Rio de Janeiro, assisti o debate de São Paulo, assisti o debate de BH, assisti o debate de Fortaleza. E assim, meu querido, ó, festival de reacionarismo para todo canto. Fala ideológica, que não debate os problemas da sociedade e tal, justamente porque eles estão usando a eleição para fazer, no sentido leninista, propaganda. É isso mesmo, desculpa falar. Tem sempre um candidato que é mais competitivo. Esse candidato mais competitivo da direita tradicional ou do bolsonarismo assume um perfil mais, né, de baixa loucura, de baixa radicalidade de extrema direita, e tem os cachorro loucos. Solta os cachorro loucos vão dali e tal, e é isso. Então, em Porto Alegre está o Sebastião Melo disputando a reeleição e tem um imbecil do Novo para fazer o papel do cachorro louco. Em São Paulo tem o Ricardo Nunes e tem o Pablo Marçal e aquela imbecil do Partido Novo para fazer o papel dos cachorro louco. E dali, propaganda reacionária. Pá. E assim vai indo. Em Fortaleza tem o Capitão Wagner e tem o André Fernandes. Então eles ficam revezando. Às vezes faz o papel de candidato competitivo, às vezes outro faz o papel de cachorro louco. E dali. E assim vai indo, velho. E assim vai indo. Então veja, a gente entra perdendo de saída porque a gente tem uma dita esquerda majoritária que é neoliberal até o talo. E como é neoliberal, ela parte da premissa de Margaret Thatcher que não há alternativa. Então ela não quer fazer disputa ideológica. Pelo contrário, o sonho dela é fazer uma governança tecnocrática em que o povo aparece a cada 2 anos para votar, depois vai para casa, se ajeita no Congresso, se ajeita no lobby privado, se ajeita nas politicagens safadas da burguesia interna e do capital estrangeiro e vive paz e estabilidade, né? Essa é a ideia. Então, tem esse primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto que é o PT sempre trabalhou para matar toda e qualquer esquerda ao redor. O PT nunca tolerou adversários políticos. E aqui, veja, aqui é um pouco diferente do que a ideia de ter hegemonia. Atenção, toda organização política tem que querer ter hegemonia do campo político. Aqui eu acho que, por exemplo, vários ciristas fazem um discurso moralista abstrato. Veja, eu quero ter hegemonia. Eu quero que no campo da chamada esquerda brasileira, a perspectiva política que eu defendo, marxista-leninista de uma revolução brasileira, seja hegemônica. Todo mundo quer ter hegemonia. Então vamos partir desse princípio aqui, sério e realista. Outra coisa bem diferente de ter hegemonia é significar ter hegemonia, significa matar todas as organizações do entorno. É só tolerar quem é subordinado, um apêndice, um puxadinho. Isso é diferente. Você tem vários exemplos históricos de organização que tem hegemonia política num campo e que não quer matar os seus adversários do mesmo campo secundário e terciário. Até porque muita gente tem uma compreensão tática básica que essas correntes menores dentro do mesmo campo político cumprem um papel. Cumprem um papel de, por exemplo, em vários momentos, ser o elemento de desgaste. Ser o cachorro louco da esquerda para bater no candidato da direita. Ser o elemento de puxar o debate um pouco mais à esquerda. Porque, assim, tem um elemento, gente, que é fundamental na hora de pensar o campo eleitoral, a política, o próprio debate político, a disputa da opinião pública. O importante não é só o que você diz, é que tipo de campo político está em jogo. Então, por exemplo, faz muita diferença se o debate é: candidato, você é a favor da família ou não? Você quer liberar maconha ou não? Você quer liberar droga ou não? Venezuela jamais, Stalin, droga, maconha, aborto, Venezuela jamais. Isso é uma coisa. Outra coisa é: o debate é desemprego, é fome, é direito das mulheres, é creche, é violência policial, é racismo, é desigualdade social, é transporte de qualidade, é saúde. São 2 campos diferentes de debate. Então, para além do que você fala, é importante perceber qual é
o ambiente do debate, em que campo se está jogando. Gente que é esperta percebe que, para manter inclusive a sua hegemonia, é importante ter organizações secundárias, que são menores e tal, mas que ajudam a trazer esse debate à esquerda e que garantem que você joga num campo melhor. Então, por exemplo, o PCB, antes do golpe de 64, não era uma organização com hegemonismo tosco. Sabia, inclusive, da importância de ter organizações ali menores, pequenas e tal, que não vão ameaçar a hegemonia, mas que ter essas organizações com alguma relevância é importante para manter ali o arco de influência. Do mesmo jeito, o Brizola, pré-64, ele manejava muito bem lá no Rio Grande do Sul, com a ideia de que, para além do PTB, ser o partido aqui hegemônico na classe trabalhadora e nas camadas médias, é importante ter organizações que saibam galvanizar também espaços à esquerda para manter um campo de enfrentamento num campo de esquerda, né? Então, o Brizola, por exemplo, com vários discursos anticomunistas e tal, por exemplo, o Brizola nunca foi um cara que perseguiu o PCB no Rio Grande do Sul. O Brizola nunca perseguiu outras organizações trotskistas, nunca foi para liquidar essas organizações, porque sabia da importância de ter ali um negócio com autonomia que é importante. O PT nunca trabalhou com isso. O PT sempre trabalhou para destruir quem tivesse em volta. E aí, para você não ser alvo da máquina petista, você tinha que se subordinar ao PT. Então, o PCdoB, por exemplo, não é alvo da máquina petista, porque virou um puxadinho do PT, objetivamente. Cada PCdoB vai ficar puta e não sei o que, mas é isso, gente. O PDT também, na prática, entrou na órbita do PT, deixou de ser um adversário ideológico, o PDT tentou, não conseguiu e tal. O PSOL, mesma coisa. Eu não preciso nem lembrar vocês o que é a mídia petista, o que é que o próprio Lula, por exemplo, falava do PSOL até 2016, né? Acho que vocês sabem, basta vocês verem o discurso hoje do PCO. Hoje, isso é só o discurso do PCO, mas até 2006, várias mídias petistas, intelectual petista. Procurem, por exemplo, vejam que o Emi Sader falava do MTST na época da Copa, para vocês terem um exemplo do que é a hegemonia petista. E o PT, ele realizou seu sonho molhado, né? Que ele conseguiu fazer com que nas principais capitais simplesmente não tenha candidatos alternativos ao PT e tá todo mundo apoiando o PT, né? Então é isso, assim, você vai para um debate que tem um candidato do PT com o PSOL na vice e aí um mar gigantesco de candidatos de direita. Em alguns pouquíssimos lugares você tem uma candidatura do PSB, uma candidatura do PDT, que é muito difícil até chamar de esquerda. Em vários lugares, inclusive, a candidatura do PSB e do PDT é até difícil chamar de progressista, né? A Tabata Amaral, por exemplo, ela tá adorando os ataques que o Pablo Marçal, aquele bandido marginal e criminoso, está fazendo contra o Boulos. Porque pode ter certeza que se o Boulos desidrata eleitoralmente, isso pode beneficiar a Tabata Amaral numa corrida final num voto útil. Então, quando o Pablo Marçal foi atacar o Boulos, negócio de carteira de trabalho, no outro dia tava a Tabata Amaral nas redes sociais postando um videozinho com a carteira de trabalho dela, reforçando o discurso do Pablo Marçal de que Boulos é vagabundo, Boulos não trabalha, não tem carteira assinada, sabe? Então, assim, a gente vê o sonho realizado do PT. Você pega os dados do TSE, você vai ver os dados do TSE, a maioria dos partidos que se entendem como progressista, centro-esquerda ou qualquer porcaria dessa, diminuiu o número de candidatos esse ano comparado com a outra eleição municipal. Por exemplo, o PDT tem 22% menos de candidatos. O PCB é quase um colapso. 60% a menos de candidatos. O PCdoB é pior ainda, tem 71% a menos de candidatos. Veja, o PCdoB, nessa eleição municipal, comparado com a última, o número de candidaturas lançadas caiu 71%. Aí você vai, o PSB caiu 3,6%, o PT caiu 7,9%, o PSTU caiu 23%, o PSOL caiu 19%, e a Rede caiu 11% e a UP caiu 17%, né? Então, assim, o número de candidatos lançados caiu no Brasil inteiro e dentro dessa queda, muitos estão no guarda-chuva do PT. Então, assim, contemplem a sua obra. É isso aí. O sonho de Lula, desde sempre, é uma dinâmica democrata e republicana no Brasil. Isso está se realizando. Só que qual é a questão? No campo da extrema-direita, você tem diversos partidos que estão lançando diversos candidatos e que estão fazendo uma clara estratégia, que é a figura principal, duas ou uma figura secundária que vai servir de batalhão de choque de cachorro louco para pautar o debate eleitoral.
No campo dito progressista, tem o PT quase que sozinho na maioria das candidaturas, apoiadas pelo PSOL, ou então o PT e o PSOL apoiando, sei lá, uma candidatura estilo centro-direita, estilo Eduardo Paes e tal. Foi com muita luta, por exemplo, que o pessoal conseguiu lançar candidatura no Rio de Janeiro, do Tarcísio Mota, mas isso não é a regra, e aí é isso, é pau, velho, pau, porque eles vão escolher o campo de jogo necessariamente porque eles, sabe? Isso por um lado. Por outro lado, veja, estão assumindo a consequência também das modificações que foram feitas na década passada, né? Então, quem é mais novo não deve lembrar ou conhecer que foram feitas várias mini reformas políticas que tiraram tempo de TV, tiraram dinheiro, tiraram orçamento de partidos como o PCB, como o PSTU, como o PCO. A UP surgiu um pouco depois, então ela não foi tão afetada por essas contra-reformas que aconteceram entre 2014 e 2016 2017, mas ela perdeu de ganhar dinheiro, tempo de TV, acesso e tal. E aí veja, é também colhendo, né? Não, e aqui presta atenção, não que esses partidos fizessem bem o uso do espaço eleitoral institucional que tinha. Não faziam, era tosco. As propagandas do passado, do PSTU, do PCB, do PCO e tal, meu amigo, era pra assim... Não que fizessem bom uso, né? Mas tinha esse espaço. Quando esse espaço foi fechado, ele foi fechado com o apoio do PT, do PCdoB e inclusive do PSOL. O PSOL do passado saiu votando também a favor desse fechamento dos espaços na desculpa de reduzir o número de partidos de aluguel no Brasil, para fortalecer só os partidos ideológicos programados. Isso afetou diretamente os partidos da dita esquerda radical, que perderam muito espaço no debate eleitoral, e é isso, a coisa se resumiu muito a PT e PSOL, dentro de uma conjuntura que o PSOL está sendo engolido pelo PT, e aí contemplem sua obra, assim, sabe? Contemplem sua obra. Junte a isso um terceiro elemento conectado diretamente a esse último comentário, que é, os partidos nesse momento da esquerda radical, eles têm uma dificuldade sistemática de pautar o debate, né? E conseguir, inclusive, pautar o debate. Porque, veja, gente, vamos lá. Nós do PCBR não temos registro eleitoral, não conseguimos lançar candidato esse ano, né? Na eleição passada, antes do racha do PCB, por exemplo, eu, em Pernambuco, Gabriel Colombo, em São Paulo, a Vivi Mota, no Paraná e por aí vai, a gente conseguiu ter uma incidência muito boa, sim, de pautar os debates, né? Então, por exemplo, teve propostas do Gabriel Colombo que foram copiadas pelos candidatos da direita que começaram a ter repercussão. Teve propostas minhas que foram copiadas pelos candidatos da direita. Eu, por exemplo, fui o primeiro candidato a fazer um debate na perspectiva de enfrentamento à fome, apoio à agricultura familiar e camponesa, de criar um restaurante popular em cada cidade de Pernambuco, acima de 50 mil habitantes, conectando essa rede de restaurantes populares com uma política de enfrentamento à fome e de segurança alimentar e também uma rede que garantiria compras governamentais para incentivar a agricultura familiar, as cooperativas de agricultores, práticas produtivas baseadas na agroecologia, sem veneno, com respeito ao meio ambiente e tal. Então, isso conectaria geração de emprego, geração de renda, combate à fome, apoio à população em situação de rua, população marginalizada, e seria uma política econômica de indução de desenvolvimento, não gosto da palavra, indução de desenvolvimento para várias regiões do estado. A Raquel Lira depois copiou, viu? Eu vou dizer assim, Jones, tu quer dizer que Raquel Lira copiou minha proposta? Você pode rir, pode debochar, mas copiou. Copiou. Inclusive, ela até falou mesmo, né? Vamos construir restaurantes populares em cada cidade acima de 50 mil habitantes. Até o número que a gente estudando definiu que essa seria o ideal da política, até isso foi copiado. Mas tudo certo. A gente conseguia, a partir de uso da internet, de aproximação com figuras da cultura, de pautar a comunicação, não sei o que, conseguia ter alguma influência no debate. Nesse momento, basicamente, o PCO não conta, né? A gente tem como figuras da esquerda radical lançando candidaturas a UP e o PSTU. O PCB, na imensa maioria dos estados, não está lançando candidaturas majoritárias, por exemplo. Vocês viram, né? O dado do PCB tem 60% de candidaturas a menos comparada com a última eleição, enfim, fruto também do racha, de todo o processo que aconteceu. A moral da história é o seguinte: os camaradas da UP e do PSTU, por motivos talvez diferentes, tem muita dificuldade, embora tenham figuras públicas muito grandes, inclusive na internet, mas tem muita dificuldade de usar meios de comunicação alternativos, sendo excluídos da grande mídia, para pautar o debate, para conseguir influenciar
nos rumos dos debates eleitorais e no campo político que se joga. Eu não vou falar nomes, porque é o começo da eleição, os companheiros e companheiras têm tempo para corrigir isso, mas eu assisti, por exemplo, 2 entrevistas, uma de cada uma figura, né, de candidatos dessas 2 organizações, do PSTU e da UP. Não vou falar quem era o candidato, não vou falar o estado, mas enfim, porque isso não é a ideia de fazer uma crítica agora, porque eu acho que é isso, os companheiros e companheiras têm tempo de corrigir isso. Mas assistindo essas entrevistas, os candidatos, representando a esquerda radical, que deveriam trazer outra perspectiva para o debate, não entendiam nada de administração pública, gente, assim, não entendiam nada de administração pública, sabe? Então, por exemplo, uma dessas entrevistas, o candidato não sabia quais eram os impostos de competência municipal. Defendeu instituir imposto sobre grande fortuna. A prefeitura não tem competência para isso, gente. Tipo, sabe? Foda. Outro ou outra, enfim, foi falar de desmilitarização da PM, quando a competência da prefeitura é a guarda municipal. Então, eu vim apresentar um debate muito bom sobre concepção de responsabilidade de segurança de âmbito municipal, o papel da guarda municipal, resistir a essa tendência de transformar a guarda municipal de uma guarda patrimonial em uma espécie de mini polícia. Foi falar de desmilitarização da PM, que não é competência de prefeitura. Outra, numa entrevista, falou, não, vamos acabar com as OS, e não soube explicar para a população porque a OS é ruim. Outra, na entrevista, na sabatina, foi falar sobre a questão do transporte. E aí, aparentemente, na hora esqueceu o preço da passagem, o que, enfim, já é foda como elemento simbólico de diálogo com a população. E falou, não, a gente vai estatizar o transporte. Não, e você vai financiar como? Transporte estatizado e tal, já que a tarifa supostamente não cobre todos os custos do sistema. Em vez dele falar que, inclusive, essa informação é questionável para a cidade em questão, que eu não vou falar, senão vocês vão entender quem é o candidato, falou, não, a gente vai taxar os bancos. Pô, prefeitura taxar os bancos, gente, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que fica caricato, nem faz, veja, porque pra mim é isso, veja, você quer ir pra eleição na pegada do não vote e lute, chutar o pau da barraca e só fazer propaganda da revolução, pau, dá pra fazer. Eu não acho que isso é adequado para a conjuntura brasileira. Eu acho que essa é uma tática no momento que está de ascenso, de acirramento da luta de classes, com o avanço da classe trabalhadora. A gente tá vivendo isso nesse momento? Não. Então, para mim, essa tática não faz sentido nesse momento. Mas se você quiser fazer, beleza. Show. Se não, se você acha que esse momento é um momento também de apresentar mediações para os vários níveis de consciência, então ao mesmo tempo que você vai fazer um debate político contra o capitalismo, você também vai debater a administração pública, vai debater propostas, vai debater o que fazer com a saúde, com a educação, com a cultura, com a assistência social, com o transporte, com a questão tributária, de arrecadação do município, etc. Você, tem que parar para estudar, gente. Para estudar, tem que saber do mínimo a competência da administração municipal, a competência tributária, a competência de segurança pública. Tem que saber explicar para a população o que é uma OS, porque a OS é uma merda. Não pode chegar dizendo, vou estatizar tudo. Mas, porra, é foda, né? Como se a população tivesse uma ótima experiência nesse momento com o serviço público. Aí você vai, vou estatizar tudo e colocar sobre conselhos de comando da classe trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora não é organizada. Não dá só pra falar isso. As pessoas não entendem o que você está querendo falar. Porque a imensa maioria das pessoas trabalhadoras não fazem ideia concretamente na materialidade do que é um conselho sobre o controle da classe trabalhadora para controlar alguma coisa. Você tem que, aproveitar o momento de entrevista para dar uma destrinchada. Então, veja, eu acho que se perde uma oportunidade que, por exemplo, quem julga é vocês. Eu acho que eu tentei fazer isso na eleição 2022. Tem uma entrevista que eu dei, por exemplo, pro G1. Coloca aí na tela, Max, a sabatina que eu participei no G1, que para mim, aquilo ali foi uma tentativa de dizer assim, da linha política, do enfrentamento, dos conflitos de classe, dos interesses da burguesia, da elite local pernambucana em torno do orçamento do Estado e, ao mesmo tempo, mostrar que eu sei muito de política pública, de orçamento, dos problemas, das propostas, o que é para fazer, o que é que a gente defende, como é que é, de onde vai tirar o dinheiro, como é que funciona. Eu acho que quando você consegue um perfil que você dá a linha política, ao mesmo tempo que você mostra conhecimento técnico, você começa a conquistar muita gente, você conquista vários apoios de mal chamados formadores de opinião, então você consegue dialogar com artistas, com intelectuais, com professores, com funcionário público, com gente que já é militante, com gente tal, e isso tem capacidade de sua mensagem circular mais, você conseguir pautar melhor o debate público. Eu já falei para vocês que, para mim, o comunista,
ele tem que ser a pessoa que mais entende de política pública, de orçamento e de governança. Não para gerir o sistema, para ter a melhor crítica ao sistema. Assim, para mim, é um absurdo uma pessoa que é comunista, organizado ou organizada, vai cumprir a tarefa eleitoral e não parou para, por exemplo, ler um resumo do orçamento do município. Saber quanto está gastando em cada coisa, como é que está sendo a aplicação do dinheiro, saber quais são as principais críticas que circulam de sindicato, de associação de servidores, de intelectuais, da universidade, de movimentos sociais, de coletivos e por aí vai, sabe? Então, esquerda radical, sinceramente, não está ajudando. Eu acho uma pena a gente do PCBR não poder lançar candidato. Eu fico muito triste de eu não poder ser candidato nessa eleição. Fico vendo essas entrevistas, fico me doendo, na moral. Recentemente, por exemplo, eu tive uma conversa política, né, enquanto militante do PCBR, com uma figura que não vale a pena citar, e aí a gente colocando, né, o que a gente tava achando do processo eleitoral, os critérios para apoiar ou não. Por exemplo, eu dei dicas importantes que eu fiquei pensando assim, meu irmão, se fosse eu... Imagina só, abstratamente, a situação, abstratamente, todo mundo vai saber de que estado eu tô falando, mas enfim, foda-se. Imagina que a governadora do estado de vocês está tirando ônibus de circulação. E no ano de 2024 ela tirou quase 300 ônibus de circulação na região metropolitana, aumentando pra caralho o tempo de espera dos ônibus e a lotação. A prefeitura da capital tem responsabilidade nisso, percebe? Tem assento no conselho que faz a gestão do transporte. Meu irmão, eu se sou candidato, eu estaria dia sim e dia não chamando o prefeito de covarde, de omisso, de irresponsável, puxando um debate sobre transporte, falando do aumento do tempo de espera do ônibus e da lotação, porque a governadora do estado está tirando mais de 300 ônibus de circulação, o prefeito está calado para garantir o lucro das empresas e as empresas dizendo que não tem lucro. E ninguém sabe quanto é o custo operacional e a margem de lucro, porque são as empresas que na prática controlam a arrecadação do sistema de bilhetagem. Meu irmão, eu usava esse negócio dos ônibus, menos ônibus em linha circulando todo dia. Ia pra rua e gravava vídeo. Você tá sentindo que tá fazendo diferença no seu ônibus, que seu ônibus tá demorando mais, você mora onde, pá, e é pra rede, pá. É um jeito bem popular de você puxar um debate sobre a apropriação do fundo público a partir de burgueses, de empresários do sistema de transporte. Funciona como uma verdadeira máfia, né? Inclusive, didaticamente, mostrar a função do Estado burguês, né? Que é garantir os interesses dos setores economicamente dominantes. A galera não tá fazendo isso, né? Então, para além de fazer uma crítica a esse dito campo progressista, eu acho que a gente tem que se autocriticar também. A gente vacila muito, né? A gente é muito ruim em comunicação, é muito ruim pautando no debate. Então, é isso, velho. Acho que indo nessa toada, indo nesse caminho, sim, a direita vai ganhar todos os debates eleitorais e vai pautar ideologicamente a eleição, para além do resultado de urnas. E aí parece que a direita assimilou melhor uma lição clássica do que as esquerdas, né? Que é, a política não começa, não termina nas eleições. É importante tirar saldo ideológico também da eleição para a disputa da sociedade. A direita tá tirando o saldo ideológico dessas eleições, gente. Começou agora, mas isso já é claro. Vamos ver qual vai ser o resultado pra gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e pega, tá aparecendo o QR Code na tela do vídeo, o link tá na descrição. Um beijo e até a próxima.